O que sustenta o nosso casamento é a palavra de Deus. Amor não é suficiente. Se fosse suficiente, muitos casais ainda estariam casados. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, reunião do cultivo familiar. Leia aqui comigo, diga comigo, então entrei em teu santuário. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa, tem uma frase que nós temos repetido bastante isso nos últimos tempos. Nós temos dito ao Senhor, diga assim comigo, diga: Senhor, seja lá o que o Senhor for fazer, ou o que o Senhor estiver fazendo no mundo, não me deixe de fora. Quer dizer, me inclua nos teus planos. Me inclua nos teus projetos. E saiba que os projetos do Senhor são sempre projetos poderosos. Então vamos lá, sabe qual é o segredo da pessoa que quer vencer? A pessoa que quer vencer de verdade, não que diz que quer, mas a que quer, aprende uma coisa. Primeiro, você não faz o que você quer, você faz o que você precisa fazer. Você não pode esperar ter vontade para fazer o que é certo, você tem que fazer o certo sem ter vontade. É assim que você constrói uma vida vitoriosa. A maior parte das pessoas ficam assim: mas eu não estou com vontade. Ok, você não está com vontade, não faça. E não tem o resultado que você espera. Porque se você for esperar ter vontade para fazer o que é bom para você, pode ser que essa vontade nunca chegue. E consequentemente, eu nunca chego lá. Eu nunca consigo alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. E sabe uma coisa que a Bíblia deixa claro? O Espírito Santo, ele quer que pessoas com um coração humilde. Nós falamos segunda-feira sobre o coração que ouve. Deus, ele é extremamente bom para com aqueles que têm um coração puro. Por isso que a Bíblia diz que acima de todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então vamos lá. Porque o coração é um alvo do maligno. Porque se o diabo dominar o seu coração, ele domina a sua vida. Diga isso: o diabo dominar o meu coração, ele domina a minha vida. Então, mas o que tem a ver meu coração? Leia aqui comigo, diga: o Deus desta era. Quando você vê o Deus desta era, deste século, está se referindo ao diabo. Cegou o entendimento dos descrentes. Quem são os descrentes? Aqueles que não creem, aqueles que não acreditam. E desculpa o que eu vou falar para você, o conceito de eu creio em Deus, isso é furada. O diabo também crê, a Bíblia diz que ele é crente. Sabia disso ou não? Digo, o diabo é crente. A Bíblia diz que ele é crente também. Ele crê, mas ele não obedece. Então tem uma diferença muito grande em crer e em obedecer. E uma diferença muito grande em ouvir e praticar. A Bíblia diz que quem só ouve é um homem insensato que edificou a sua casa na areia. Quando chegar uma boa tempestade, ela não tem alicerce, ela vai desabar, porque ele só ouve. Mas o que ouve e pratica, esse é o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Quando chegar a tempestade, vai
tentar combater aquela casa e nada vai acontecer, porque está edificada na rocha. Então, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que, diga comigo, não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Senhor. Diga assim, ó, cegou o entendimento. É a pior de todas as cegueiras. Todo cego visual na Bíblia foi curado. De entendimento, tem alguns que partiram totalmente destruídos. Porque a cegueira de entendimento é aquela cegueira. O coração, por que a Bíblia ensina a guardar o coração? Porque mente e coração estão ligados. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente. Quando fala de mente, está falando de coração. E o coração é a sede das emoções. É onde abriga o entendimento. Por isso que é o alvo. Então eu não posso permitir que o mal tire a minha lucidez para enxergar o que eu preciso enxergar. Porque uma pessoa cega de entendimento, ela só faz escolhas erradas, toma decisões erradas, vive caindo no mesmo erro, repetindo os mesmos erros, jogando fora o que não podia jogar, jogando tempo, jogando vida, perdendo coisas importantes na vida. Por quê? Por conta da cegueira de entendimento. Eu de você diria uma coisa e tomaria uma decisão. Diga assim, eu não aceito perder mais nada. Porque o grande problema é a gente se conformar em perder algumas coisas e achar que é normal. Esse é o problema. A gente vai perdendo, perde a paz, perde a alegria, perde dinheiro, perde bens, perde patrimônio, perde um relacionamento, e vai se acostumando a perder, achando que tudo isso é normal. E falando hoje aqui do cultivo familiar, vamos à frase que eu gosto de repetir, diga comigo, diga, minha família é o meu maior patrimônio, é a minha maior riqueza. Então, de todas as riquezas que você tem, a maior é a sua família. E grave isso. Muitas pessoas só se dão conta disso quando perdem. Ninguém precisa chegar a esse ponto. A minha filha fez uma pergunta para mim hoje. Ela disse assim: papai, será que se você não tivesse conhecido Jesus e a mamãe, será que vocês estariam casados? Eu disse, com certeza não. Com certeza não. Por que não? Porque o que sustenta o nosso casamento é a palavra de Deus. Sim. Amor não é o suficiente. Se fosse suficiente, muitos casais ainda estariam casados. Por isso que nós temos que guardar a mente e o coração. E para guardar a mente e o coração, o que a palavra fala? Para registrar na nossa memória o que a palavra diz e no coração. Porque é onde há o campo de batalha, que é a mente, e os sentimentos dos conflitos. Mas se a base da minha mente e do meu coração estiver firmada na palavra, é o que nos sustenta, é que nos dá direção. Isso com certeza. Mulher geralmente é brigona, né? É emocional. E o homem geralmente, o que sustenta ele na fidelidade do casamento é o temor a Deus. Então, com certeza, ela também fez essa pergunta separada do pai. Eu confesso que eu não respondi. Porque eu não consigo nem imaginar. Primeiro que eu não imagino a minha vida sem Cristo. Então, eu não imagino a minha vida sendo governada por mim ou por terceiros. A minha vida, o meu casamento tem que ser governado, porque todo mundo tem falha. E viver a dois, e viver na sociedade, se não usar as ferramentas a qual Deus nos deixou, que dentre eles é valorizar a família, que é uma das coisas que nós temos orado sem cessar. Nós estamos nesse propósito, né? O tipo de família que nós temos, nós queremos, na realidade, impulsionar todos a lutarem. Lute pelos seus filhos, lute pela família. Não abra mão com facilidade. Inclusive, o bispo estava falando da tua matéria, né?
do jornal desse mês, que vai entrar, que é Não Abandonar o Barco, né? E a gente fez um comentário. Alguns abandonam o barco, outros querem empurrar Jonas, né, do navio. Só que eu gosto de olhar assim, e é assim. Nenhum casal, nenhum dos componentes do casal, ninguém da família pode ser considerado como Jonas. Todos são importantes. Você é importante como esposa, como mãe, como mulher, como pai, como filho. Todos são importantes. Uma família alicerçada se torna imbatível. E gosto de repetir isso, o sucesso do bispo é porque ele sempre deu importância à família. Mas confesso que se a gente não guarda o nosso coração, teremos fracassado no meio do caminho. Personalidades muito diferentes, temperamentos muito diferentes, gostos que são ajustados. E aí você talvez pense assim, fala assim, então vocês por muito tempo se suportaram? Não. Foi facilmente ajustado por amor. Se tomamos uma decisão de nos casar, começa a decisão, é para dar certo, não é verdade? Não é uma tentativa. Então, nós somos maduros, temos a palavra para nos orientar, para nos dirigir. Se seguimos as orientações, vamos acertando, o problema são os erros. O que eu disse? Tem uma matéria que eu fiz, de uma pregação que eu fiz, uma sexta-feira do mês passado. Me deu o Vitor, tem aí, filho? Se tivesse na minha mão já estava. Eu falava sobre Paulo estava num barco e o Paulo alertou o comandante do navio, o dono do navio, para não... Primeiro o texto diz que eles demoraram muito a sair. Eles tomaram uma decisão que eu disse assim, primeiro a gente demora muito para tomar as decisões certas. Diga comigo, nós demoramos muito para tomar as decisões certas. O texto diz isso. Então, eles demoraram muito para zarpar, para fazer o que tinha que fazer. Aí, quando saíram, Paulo alertou e disse, olha, essa navegação não vai ser boa. Se sairmos, o prejuízo vai ser grande. E eles saíram, e aí o texto diz, se eu pegar na minha Bíblia aqui, o texto diz, começando a soprar um vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Pouco tempo depois, desencadeou da ilha um vento muito forte, chamado noroeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Está lá em Atos 27. A tempestade veio, e quando a tempestade chegou, uma das primeiras coisas que diz aqui no versículo 31, diz assim, ó, quer ver? 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, com pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião, aos soldados, diga comigo, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar. O que ele estava dizendo? Se pular do barco vai morrer, vai todo mundo morrer. E aí, olha aqui para mim, o que acontece com a gente? Presta atenção. Muitas vezes nós sabemos o que nós devemos fazer e não fazemos. Vamos adiante, protelando, vamos adiante, esperando ter vontade para fazer o que é certo. Aí tomamos uma decisão já com a tempestade de encontro. Quando a tempestade chega, qual é a primeira coisa que passa pela cabeça?
vou pular do barco. Vamos abandonar o navio. Já começaram a tentar puxar os barcos salva-vidas para entrar no barco salva-vida para abandonar o navio. E aí que foi a palavra de Paulo. Falou, olha, se esses homens abandonarem, ninguém vai sobreviver. E qual é o ponto para a gente trazer aqui a vocês? É isso, a gente demora a tomar a decisão e depois quer pular fora do barco. Isso você pode levar para todas as áreas da vida. Isso pode ser na vida financeira, com o seu negócio, pode ser no seu casamento. Às vezes a gente não faz o que tem que fazer, aí a tempestade chega. Aí começam as pancadas das ondas, os problemas, situações. Aí, quando a gente acha que não vai dar conta, o que a gente fala? Eu vou abandonar o barco. E quem é o barco salva-vida? Pode ser a casa do pai, pode ser a casa da mãe, pode ser um dinheiro emprestado, pode ser o lugar que eu vou refugiar. Agora, vem cá. Se no propósito certo, dentro do navio, eu estou correndo o risco de naufragar. Agora, um barco salva-vida vai suportar a tempestade? É como muita gente faz, eu vou para a casa do meu pai, eu vou para a casa da minha mãe, isso vai ser só alguns dias, a tempestade chega lá também. Você sabe disso. É só passar um tempo, a tempestade chega lá também. E aí? O que vai acontecer? Eu vou abandonar de novo? Sabe o que eu sempre digo, que eu aprendi na minha caminhada? E que eu falo muito para as pessoas? Eu descobri ao longo do tempo que as pessoas acham muito mais fácil desistir do que lutar. Sabia disso? Acham muito mais fácil desistir do que lutar. Às vezes você pergunta, como eu tenho falado nos últimos dias, você pergunta para a pessoa, fala assim, quando você entrou num propósito de oração de verdade específico para esse propósito? Nunca. Eu falei, vai pular fora do barco? Vai abandonar? Você nunca orou de verdade por isso? Você nunca fez uma campanha de oração de verdade por isso? Você nunca entrou para valer numa batalha espiritual, porque você sabe que primeiro nós vencemos no mundo espiritual, depois nós vencemos no mundo físico? É assim que acontece. Então, muitas pessoas cometem esse erro. Por quê? Porque ela diz, não está dando certo, eu vou abandonar. Não está dando certo, eu vou largar. Não está dando certo, eu vou fechar as portas. Não está dando certo, eu vou pedir as contas. Não está dando certo, eu vou desistir. Não está dando certo e a vida vai ser assim. Vai entrar nesse círculo vicioso de desistências. Sempre desistindo quando achar difícil. Sempre pulando fora do barco quando achar difícil. E essa é uma mensagem que muitas pessoas não se dão conta que estão mandando para o mundo espiritual. O mundo espiritual já entende o que tem que fazer para fazer você desistir. Então, se pressionar um pouquinho, você vai desistir. Se investir um pouquinho mais, você vai desistir. Quem está entendendo, por favor? Isso é sério, gente. Muito sério. Aí Paulo vem e diz, olha, se esses homens pular fora do barco, vai morrer todo mundo. Quantas pessoas que chegou numa grande tempestade, achou que o barco ia afundar, e de repente, o próprio texto fala que Deus apareceu um anjo e falou com Paulo, fala, fique em paz que não vai perecer ninguém aqui, nem um fio de cabelo vai perecer daqueles que estão com você. Olha que coisa linda, daqueles que estão com você. Sabe quantas pessoas tinham, se eu não me falha a memória, no navio? 276. 276 pessoas. Por conta de um, não pereceu 276 pessoas. O que eu disse quando eu preguei sobre isso? Seja o Paulo da sua casa, seja o Paulo do seu negócio, seja o Paulo do seu navio. Todo lugar precisa de um Paulo. Está entendendo ou não? Todo lugar precisa de uma estrutura espiritual, de alguém que vai na fonte, de alguém que vai a Deus. Ali,
a maioria não servia a Deus, mas tinha Paulo. E aqueles foram beneficiados, foram salvos por conta de Paulo. E aí o lindo é que, outro dia eu falei sobre isso, né? Então vamos lá, eu e a Liliane nos casamos, personalidade diferente, costumes diferentes, gostos diferentes, criação diferente, culturas diferentes, né? Como ela disse, ela era praiana, eu era da roça, do sítio, tudo diferente. Nós nos unimos, fizemos o triângulo amoroso. Eu, você e Jesus. Entendeu? O cordão de 3 dobras, eu cabeça sobre a Liliane, Cristo o cabeça da família. Com isso, vencemos as nossas guerras, as nossas batalhas, os nossos desafios, criamos os filhos já com uma base diferente. Você sabe que o Guilherme e a Bruna estão com 3 anos de casados, né? 3 anos, Guilherme? Isso. O Vitor com 1 ano e meio. vai fazer 2. Já vieram numa estrutura totalmente diferente. Diz, precisar sentar com você, para vocês aconselhar e acertar os pontos? Nunca, graças a Deus. Nunca, graças a Deus. Tiveram as questões deles? Certamente devem ter tido, mas a gente não sabe. Você entendeu ou não? Sim ou não? Certamente tiveram as questões dele, possivelmente tiveram, mas nós não sabemos, porque eles aprenderam a resolver. Assim como eu e a Liliane um dia nós fizemos um acordo, se acontecer situações entre nós, resolvemos entre nós. Sua família não sabe, nunca saberá, e a minha nunca saberá. Por quê? Por quê? Primeiro ponto, casal se ajusta rápido. Não é verdade? A gente tem as diferencinhas, daqui a pouco, passa um óleo de peroba na cara. Sabe o que é óleo de peroba, não? Hã? E isso é difícil, gente. Isso é uma exceção, que eu falo que tem que ser uma exceção do cristão. Infelizmente, a tal da ofensa, da mágoa, da intriga entre casal ou amigos, isso é comum. Isso é comum. Se você não aprender com a palavra e com Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo, você vai viver trancafiado nas questões do coração, na ofensa. Brigou, a gente tem que ter maturidade, e maturidade não está na idade, está na decisão. Agir de forma natural. Quando precisar e puder e tiver condição, sentar e ajustar. Você fez algo que não gostou e não tem como conversar detalhes, mas agir de forma natural, não cultivar. E a gente tem que aprender o mais rápido possível. Se eu cultivar qualquer ofensa no coração, o que Provérbios fala? Que é do seu coração que procede os sais da vida. Então, e como Deus vai abençoar um coração ofendido? Um coração bom, um coração puro, um coração humilde, não provém de uma pessoa que nunca falha, nunca peca, nunca erra. É uma pessoa que tem resiliência. E isso justifica os heróis da fé que erraram grandemente, pecaram contra Deus. Mas qual que é o segredo? O coração. Aonde que nós guardamos a nossa fé? É através do coração, que é com o coração que a gente crê. E com a boca se confessa. Aí você acha que uma mente turbulenta, um coração cheio de mágoa, manifesta uma fé? E uma das coisas que tem acontecido, e eu acredito que já acontece há muitos anos e acontece ainda,
é as pessoas não conseguirem acreditar plenamente em Deus. Aqui nessa passagem, Repete. as pessoas não conseguem acreditar plenamente em Deus. Em quem? Em Deus. Em quem? Então presta atenção. Quem estava aqui segunda-feira? Acho que todos nós nos emocionamos com o testemunho deles. Acho que todos nós. Todos nós lacrimejou, todos nós, tinha um monte chorando aí na reunião. Então nós ouvimos o testemunho. As batalhas, as guerras, os desafios. É muito comum a gente escutar assim, eu não acredito na mudança dele, mas você acredita em Deus? Sim ou não? Acabou. Ah, mas a pessoa não tem que querer? Bom fosse que ele realmente abrisse o coração. Esse é o caminho mais fácil. Porque se ele não abre, aí tem um caminho mais difícil. Bom seria. Mas tem um orando por isso. A Bíblia diz que Deus troca coração. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de... Então espera aí, eu não posso olhar para a pessoa que tem um coração de pedra hoje. Quem faz o transplante? Deus. A Bíblia diz que Deus tira o espírito que está lá e coloca um espírito novo. Então se eu for olhar para a pessoa, eu não tenho no que acreditar. Mas aí, bispo, você sabe o que é interessante? A gente quer acreditar e colocar em prática a palavra naquilo que a gente acredita. Vamos tirar do cultivo familiar. Colocar numa questão profissional, uma porta de emprego ou um negócio que você precisa fechar. Aí você ora, você apresenta a Deus e faz um propósito. Aí vem uma negativa para você. Mas você é de fé. Você tomou a posse da palavra que veio do altar. A bispa revelou alguma coisa. O bispo falou uma palavra profética. O que você faz? Você vai dobrar o joelho e vai falar, não, Senhor, eu não aceito, veio do altar, o Senhor prometeu, e a tua palavra fala em Mateus 7, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe o que busca. Exatamente, aí você crê, você busca, e o que acontece? O milagre acontece. Como a gente já viu o testemunho, que eu não lembro de que, acho que foi da Fernanda, que a questão lá do concurso, tal, aí veio a negativa, mas ela foi, buscou e depois teve o positivo. Aí eu falo, uai, mas se não quisesse, era o coração do homem, mas ele não quis fechar o negócio, mas eu não tive a positiva. Aí você fala, não, mas eu creio no Deus que dá o sim, na área financeira, na área sentimental, em qualquer situação. Porque se ele colocar o dedo na terra, ela derrete. Ele segura os oceanos na concha da mão. Ele tem sustentado esse universo só com o verbo, com a palavra. Agora, se ele der uma ordem, através da minha fé, ele não vai fazer? Ele vai fazer. Eu tenho que crer incondicionalmente. Eu não preciso ter 276 pessoas no barco comigo acreditando que nem eu. Eu tenho que ser aquela mulher de fé, ou o homem de fé, e fala, eu vou pagar o preço, eu vou orar, eu vou crer sem cessar. Sabe por quê? Não é porque eu creio nele, é porque eu creio em Deus. Eu falo sempre nas clínicas de casais, eu amo o bispo. Eu admiro ele como homem, admiro ele como marido, como pai, como um bispo. Eles vão falar assim, a corda do meu coração, mexeu com ele, mexeu comigo. O dia que se eu for uma viagem ou eu estou... Eu não durmo à noite. Ela não dorme. Eu não durmo. Se ele fica aqui, que já aconteceu dele chegar assim, 3 Acho que sou eu que falo, Senhor, não deixa ela dormir, rouba o sono dela, que ela sinta a minha falta. Ele chega do meu lado, aí eu já durmo, eu tenho paz. Eu amo ele, eu falo que ele é o meu porto seguro. Mas Deus para mim é mais importante do que ele. Porque Deus me dá garantia, porque eu sei
que ele pode me decepcionar, ele pode falhar, ele pode faltar, mas o meu Deus não falha. E ele vela para cumprir a palavra. Então, quando você está cheio da palavra, guarda no seu coração, não deixe entulhos. A gente pregou muito sobre entulhos. Entulho pode ser de várias situações. Busque a Deus um coração humilde. Se você quer sempre perguntar, qual é o segredo dos heróis da fé? Qual é o segredo de ter uma fé que move montanhas? Qual é o segredo? Gente, se a Bíblia fala do grão de mostarda que move montanhas, ela já foi dada a cada um de vocês. Você sabe o que acontece? Ela não está desenvolvendo. Uma semente, ela não tem que ser guardada. A semente é uma referência pela característica que ela tem que ser desenvolvida. Se você está 6 meses, a 1 ano, a 10 anos, a 30 anos, você não pode admitir ter a mesma fé no dia que você chegou. Porque olha a coisa, o novo convertido, ele é a pessoa mais abençoada da igreja. Concorda comigo? Não estou falando nenhuma besteira, não. O novo convertido, ele está no primeiro amor. Ele faz, ele se doa, ele faz propósito, ele pode orar todos os dias, ele não se cansa. Ele não vai reclamar por tanto de culto que tem. Se o culto dura 1 hora, 3 horas, ele está lá. Agora imagina se esse novo convertido, quem está no primeiro amor, ou o novo convertido está no primeiro amor, pega essa fé do grão de mostarda e desenvolve. Gente, vai ser 1 ano melhor que o outro. Aí você vai estar jubilando dentro da igreja e você vai lembrar que 50 anos atrás você colheu tanto fruto, mas continua colhendo. Porque você é essa raiz que está junto aos ribeiros e você tem essa água que passa por você e frutifica em todas as áreas da vida. Esse é o tipo de fé, esse é o tipo de coração. O coração que o solo, ele é permeável. Não impermeável. Peça todos os dias a Deus sabedoria para servir e para ter um coração que frutifica perante Deus. Quem já experimentou o primeiro amor uma vez? Você sabe da história? Tem uma historinha que a pessoa estava vivendo o primeiro amor, aí o irmão velho de igreja, que o amor já esfriou, chega incomodado com aquela empolgação daquele que estava vivendo o primeiro amor, e chega para ele e fala assim: eu já fui como você, eu já senti tudo que você está sentindo, mas passa, viu? Isso com o tempo passa. Aí a pessoa respondeu assim: não, pode ficar tranquilo, que a hora que acontecer isso comigo, eu aceito Jesus e começo tudo de novo. Eu aceito novamente e começa tudo de novo. Aí que está o segredo. Por quê? Envelheceu. E nós temos que nascer de novo continuamente. Ou morrer todos os dias para que todos os dias nasça uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Porque é natural. Você pode se acostumar com muitas coisas. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. Salmo 73, que é o tema da mensagem aqui. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, diga comigo, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Esse é o Salmo de Asaf, que era um ministro de louvor do templo de Salomão. Ele diz assim: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento, têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam como um colar de pedras preciosas, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaça usar a violência. Falam como se fosse dono dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam, os perversos desfrutam
uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam, foi à toa que mantive o coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo enfrento só problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então, diga comigo, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Esse é o erro que muitas pessoas cometem. Você vê que o salmista, ele está dizendo que ele quase caiu, ele quase tropeçou por olhar a vida de ímpio. Para quem não sabe o que é ímpio, são aqueles que não obedecem à palavra. Então ele começou a observar e parecia que a vida do ímpio era perfeita. Parecia que a vida do ímpio era tudo mais fácil. Aonde ele teve a revelação? Quando então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu puseste num caminho, diga comigo, escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. Olha o que acontece, esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Às vezes as pessoas olham para a vida do outro, o outro não teme a Deus, o outro não busca Deus, ele prospera, parece tão feliz, está cheio de postagens no Instagram dele, no Facebook dele, nossa, aquela vida maravilhosa, aquela vida perfeita, e ele não teme a Deus, ele não tem compromisso algum com Deus. Opa, o salmista quase caiu por conta disso. E aonde ele teve a clareza que o ímpio estava no lugar escorregadio, quando ele entrou no santuário do Senhor, se aproximou e Deus revelou a ele. Ele está num lugar escorregadio. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já prestou atenção? É muito comum você ver o casal perfeito, as fotos perfeitas, a vida perfeita, postam, tudo maravilhoso. Passa algum tempo, já desabou, a casa caiu. Eu quero fazer um desafio com você, acho que faz uns 20 anos que eu prego sobre isso, ou mais, desde quando entendi isso. Faz uma pesquisa e procure os homens mais ricos do mundo de 15 anos, há 15 anos atrás, e veja quantos estão na posição. Veja cadê eles. Quantos deles permanecem como estavam. A questão é, qual é o final? Casa na rocha e casa na areia, você pode olhar as duas, esteticamente são iguais. Qual a diferença? Alicerce, estrutura. Você pode olhar uma casa que está construída nesse terreno, uma outra casa que está construída nesse terreno. Essa só simplesmente foi levantada em cima da terra. Essa foi feito uma estrutura, uma base, um alicerce profundo, cavou fundo e começou a sua construção. Quando nós vamos saber a diferença? Olhando visualmente, nenhuma diferença. Quando nós vamos descobrir a diferença dela? Quando chegar a tempestade. Quando chegar as grandes tempestades. É aí que nós descobrimos que alicerce tinha. Aonde estava. Por quê? Porque o alicerce são os princípios que nós construímos. Quais são os princípios? Deixa eu fazer uma pergunta a você. A Bíblia ensina a fazer o que pelos inimigos? Amar. Peraí, eu não posso nem amaldiçoar o meu inimigo, certo? Como é que eu amaldiçoo o meu cônjuge? Olha que loucura. Se eu não posso amaldiçoar o meu inimigo, como é que eu amaldiçoo o meu cônjuge? Que é carne da minha carne. Você acha que quando eu estou amaldiçoando o meu cônjuge, eu estou amaldiçoando a quem? A mim. Quando eu firo o meu cônjuge, a quem eu estou ferindo? A mim. Pedro perguntou ao Senhor, achando a maior vantagem. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? 7?
O Senhor falou, não, 70 vezes 7. Ou seja, Ao infinitamente mais. Ao dia. Significa o quê? Já anda em perdão, meu filho. Para de ser ferido. Já anda em perdão, vive em perdão. Sabe o que está dizendo? Ah, me ofendeu, está perdoado. Está perdoado. Já está perdoado, já está. Se é 490 vezes, meu filho. Então, já tem que andar em perdão. Mas olha que coisa absurda. Vamos trazer isso para a vida familiar. Se com o inimigo eu tenho que abençoar, que o inimigo ou um conhecido eu tenho que liberar 490 vezes no dia, porque o que Deus prega, Deus vive, não é? Sim ou não? Então quer dizer que eu erro todos os dias, várias vezes ao dia, não é? E eu estou esperando perdão todos os dias também, não é? Eu preciso desse perdão diariamente. Isso significa que Ele me perdoa da forma que Ele ensinou. Então, olha como é que a decisão tem que estar aqui. São princípios que têm que estar estabelecidos já dentro de mim. Agora, quanto mais é melhor, se a Liliane fizer alguma coisa que me fere, então é melhor eu me calo, do que correr o risco de falar ou abrir a boca e falar algo que eu posso ferir. Então é melhor eu me calar, daqui a pouco passa. Eu sempre falo que eu e a Liliane, uma coisa que nós aprendemos, isso é um amadurecimento, nós não pensamos 100% igual, nós somos ajustados. Nós somos um casal, você sabe que a gente ensina que não tem casamento perfeito, ok? Mas tem casamento bem ajustado. A gente vai ajustando. Nós vamos fechando as brechinhas. Eu cedo um pouquinho, ela cede um pouquinho, eu cedo mais um pouquinho, ela cede mais um pouquinho, eu cedo... Vamos ajustar. Vamos tornar a nossa convivência prazerosa. Vamos tornar a nossa convivência agradável. Vamos construir uma vida abençoada à luz da palavra. Então, olha como é sério isso. Eu creio em Deus, mas espera aí, se eu já não posso olhar para o inimigo, falar, aquele desgraçado, aquele filho da mãe, aquele, sabe? Eu já não posso. Deixa eu ler um versículo aqui. Agora, quanto mais ao cônjuge, que eu estou ferindo a mim, a Bíblia diz em Pedro, ninguém nunca feriu a sua própria carne. Então quer dizer que quando se eu ferir a minha esposa, eu estou ferindo a minha própria carne. Eu estou machucando. Se ela me ferir, ela está ferindo a ela. E sabe o que é importante? É a gente sentir essa dor. Outro dia eu falei sobre isso, que outro dia eu dei uma resposta para ela, não foi nenhuma resposta, ela veio para me mostrar algo que eu já tinha pessoas me esperando e eu falei, agora eu não posso. E eu respondi mais ríspido assim, agora não dá. E ela baixou a cabeça, saiu quieta, aquilo me fez mal. Depois eu falei para ela, desculpa, não sei, talvez você nem percebeu, mas eu não gostei da forma que eu respondi a você. Então me perdoa. Por quê? Ela não me falou que doeu nela. Ela não me falou que feriu. Mas eu entendi só como ela, em silêncio, ela baixou a cabeça e saiu. Olha que coisa já interessante. Já estava perdoado. Olha que coisa interessante. Já estava perdoado. E se a Liliane é um ator, ele vira para mim e fala assim, seu grosso. Eu não tinha sentido, era nada. Não é verdade? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Você acha que eu teria sentido alguma coisa? Ela estava com a razão, perdeu a razão. Mas o silêncio dela me fez sentir. Do jeito que ela baixou a cabeça e saiu, eu senti. Eu falei, puxa vida, não precisava ter respondido assim. E foi uma coisa que nem que eu queria. Já tinha gente, ela veio para me mostrar algo e eu falei assim, não, agora não dá. Agora não dá. Só que o semblante dela, como ela baixou a cabeça e saiu, não dava nem para, porque eu já tinha que falar.
Tinha gente me esperando, já tinha que falar, senão eu tinha chamado ela e tinha falado, não, fala o que você quer que dá tempo. Entendeu? Então, mas eu não fiquei bem. Isso é importante. Por quê? Se eu ferir, eu não vou ficar bem, está doendo em mim. Aí a pergunta é, será que quem que incomodou a minha reação? Mas te afirmo, se ela tivesse falado assim, seu grosso, estúpido, eu ia falar assim, não. Quando a gente se cala, Deus fala pela gente. Deixa eu só ler aqui um pedaço no versículo. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. É Meu sério. Deus, eu posso ir para o inferno porque eu amaldiçoei alguém. Pior ainda se esse alguém for ungido do Senhor. Olha como é sério. Saul estava procurando Davi para matar. Deus colocou muitas vezes Saul nas mãos de Davi. Os soldados de Davi falavam assim, Deus colocou na tua mão, pega ele, vinga dele. Que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Nunca tocarei no ungido do Senhor. E posso dizer uma coisa para você? Saul estava endemoniado. A Bíblia diz que um espírito mau tomou a vida dele. Mas ele ainda, por reverência, porque esse homem foi ungido como rei por Deus, que um dia esse homem recebeu o Espírito Santo, ele diz que Deus me guarde, jamais tocarei no ungido do Senhor. Tem até esse versículo aqui. Pode falar bem. Vou aproveitar. Deixa eu só. Está perdoada. Já foi 2. Eu te cortei? Já foi 2. Aqui, né? No dia eu não sei. Pode falar, a vez é sua. Não, pode agora, eu não vou falar de novo. Não, eu queria falar uma coisa. Que, dando sequência de Davi falou. Não, mas eu mudei o raciocínio no Salmo 73, vai lá para o versículo 21 e 22, por favor. Percebi então, diga comigo, que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional, por olhar para a direção errada, por olhar para a vida do outro, ele azedou. O texto diz que ele azedou o coração, por estar olhando na direção errada e comparando a sua vida com a vida do ímpio. Olha como é sério. Pode falar, amor. Dando continuidade, falando de Asaf, né? Espera aí, só um pouquinho. 3, me ajuda a contar aí. Dá aqui na... Agora você vai dar continuidade. Assim meu coração, diga comigo, azedou. Sinto picadas nos meus rins. 22, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Quando o coração azeda, meu filho, você emburrece. Você fica diante de Deus como um animal irracional. Você perdeu a sua capacidade de racionalizar. Você está diante de Deus como um animal. Pode falar, bem. Você viu que é uma estratégia? E é da psicologia. Se a pessoa é nervosa ou perder a calma, você viu o que ele fez comigo? O toque, né? Sabia que o toque acalma? Na hora que o seu marido fica nervoso com você, você chega e faz assim, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Acalma rapidinho. Não, eu ia falar sobre o estar em secreto com Deus. Você vê que Asaf questionou, olhou, falou. E quando houve uma abertura de mente? Quando ele entrou no santuário do Senhor. Todo mundo, não é só na casa do Senhor, mas é quando você está no particular. As coisas muitas vezes são reveladas a nós. A palavra vem como profecia, como direção, como ensinamento. Mas quantas dúvidas, quantas incertezas você tem? Entre no seu quarto,
dobre o seu joelho, feche a porta e deixa Deus falar no seu coração. Leia mais a palavra. Eu falo que essas coisas te traz clareza. E muitas vezes você não tem resposta, mas o seu coração ele fica calmo. Aquele que ora mais tem mais certeza da vitória. Aquele que ora mais, as dúvidas são clareadas. Aquele que ora mais, Deus age por ele. Agora, aquele que fica aí com a mente perturbada, olhando para a vida do ímpio, achando que aquele outro tem problema, você fica se justificando ou tentando entender o que acontece ao seu redor. E você tem que olhar o que acontece dentro do seu lar, o que está acontecendo dentro de você. Aí Asaf vem, entra no santuário do Senhor, você vem, vai no santuário do Senhor com propósito, ou no secreto do teu quarto, como fala em Mateus antes do Pai Nosso, e fala ao Senhor. É impossível você entrar dentro do seu quarto, rasgar o coração e o Espírito Santo não falar com você. Isso é impossível, eu afirmo. Teve uma vez que eu fiz um atendimento rápido pelo WhatsApp, rápido assim, 1 hora, com uma mulher, e não tinha como eu orar porque eu estava literalmente na rua. Eu só falei assim: não brigue com o marido, não questione, vai para o seu quarto e orar e rasgue o seu coração ao Senhor. Fala com Ele. Ela falou que foi tomada da unção, da presença do Senhor, do Espírito Santo. Ela saiu outra pessoa no quarto, porque ali ela rasgou, ela falou, e com certeza ela agradou o Senhor. Sabe por quê? Ela foi procurar alívio aonde? Não foi no telefone, não foi falando, desonrando o marido, mas foi o único que tem a solução para o seu problema e o único que pode acalmar o seu coração e aquele que pode te mostrar: filho, tem jeito, calma, eu vou responder. Isso é viver por fé. Isso é guardar a palavra no coração e colocar em prática. Primeira aflição, dobrar os pés do Senhor. Não brigar com o marido. Deus fala isso? Tem essa direção? Está insatisfeito? Sentiu ofendido? Vai lá, bate boca, busca a sua razão. Não. É só você ler lá em Mateus 5 das bem-aventuranças. O bem-aventurado, o feliz, é o que busca a justiça no Senhor, é o que mantém o coração puro. Eu literalmente ser guiado pela palavra e guiado pela fé. O que acontece? Eu preciso ter fé. Eu preciso estar na presença do Senhor. Quem lembra da história da sunamita? O que tinha acontecido com o filho dela? Quando o filho dela morreu, o que ela fez? Nome de Deus. Ela tinha construído um quarto, que era o lugar de adoração, o lugar que ela hospedava o homem de Deus, era um lugar sagrado. Ela pegou aquele filho, levou-o para o quarto, colocou o filho morto no lugar sagrado. Ela saiu e foi até o homem de Deus, e por todo o caminho, qual era a palavra que saía da boca dela? Está tudo bem. Qual era a palavra? Estava? O filho não estava morto? O que ela fez com o filho morto? Colocou no lugar sagrado. E o que ela teve de volta? O filho que ela havia perdido. Deus ressuscita o que está morto? Sim ou não? Está entendendo o que eu estou tentando dizer? O que morreu? Coloca no lugar sagrado. Coloca diante de Deus. Coloca no lugar santo. Coloca no altar. Libera palavras. Quando ela dizia, está tudo bem, ela estava profetizando, porque não estava. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Para o marido ela falou, vai ficar tudo bem. É a mesma coisa hoje.
Ah, bispo, meu casamento morreu. Coloca no lugar sagrado. Deus é especialista nisso. Se ela não tivesse feito isso, não tivesse tido essa atitude de fé, ela não teria tido a restituição de algo que era especial para ela. Então, diz assim, ó, Provérbios 17:9, quem perdoa uma ofensa promove amor. Diga comigo, quem perdoa uma ofensa promove amor. Por que é tão difícil falar está perdoado, querido? Fulano, fique em paz. Que é mais fácil guardar, né? Mas aí você beber do veneno. Sim. A pessoa bebe do veneno que vai matá-la, vai fazer mal a ela mesma. Mas quem vive, diga comigo, relembrando o assunto, separa os maiores amigos. Desculpa as mulheres, viu? Mas são boas para lembrar de coisas do passado. Somos mesmo, né? Até do detalhe. Isso. Eu tenho uma coisa, ó. Quem vive relembrando o assunto, separa os maiores amigos. A gente ensina que uma das grandes características no casamento é o casal ser amigo. O casal consegue ser amigo, essa relação é muito forte. Mas você vê que se nós vivemos relembrando coisas que não acrescentam, coisa que não edifica, vai haver uma separação. Está entendendo ou não? Sim ou não? A Bíblia diz, o que Jesus ensinou, o que Deus faz conosco? Dos nossos pecados ele não se lembra? Mas Então o que você cometeu de erro já acabou, já está perdoado. Ele não fica assim para você, mas você errou. Mas você errou. Mas espera aí, você me perdoou ou não perdoou? Está entendendo ou não? Errou, está perdoado, acabou, virou. Imagine você se o Senhor vivesse relembrando os erros que nós cometemos. Inclusive uma das primeiras coisas que eu falo, hoje não sou eu que estou ministrando o curso do batismo, mas é uma das primeiras coisas que eu sempre falava. Quem é o acusador? Quem é? Então todo tipo de acusação é do diabo. A boca de quem ele está usando eu não sei. Mas todo tipo de acusação é maligna. Porque ele é o acusador. Ele pode usar a minha, ele pode usar a sua para acusar. Mas o nome dele é esse, acusador. Se eu perdoei, se eu recebi o perdão do Senhor, o Senhor diz que nem se lembra mais. Se eu me lembrar, o Senhor vai falar, mas está falando do quê, meu filho? Já te perdoei, acabou. Você está relembrando o quê, filho? Eu nem lembro mais de teus erros. E aí? Só que nós temos o hábito de ficar lembrando dos erros que cometemos, jogar na cara o que cometemos, e isso é um erro gravíssimo. Isso tem que virar. Esse é um ponto que tem que terminar. Provérbios 19:11 diz assim, o bom senso torna o homem paciente com as pessoas, com as outras pessoas. A sua grandeza, diga comigo, é o quê? Isso é um ato de grandeza. Isso é um ato de grandeza. Quem é o maior? Cada vez que você perdoa, isso é um ato de grandeza da tua parte. Mostra que realmente você é grande. É nobre internamente. Nunca se esqueça, todas as vezes que você pensar, mas lembre de Jesus na cruz. O que Jesus fez na cruz? Crucificado depois de uma tortura violentíssima, foi torturado, esmurrado, chicoteado, cuspido, pregado na cruz, coroa de espinho na cabeça, pregado mãos e pés,
que ele fez naquela cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Aí você vai falar assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? E o pior é o seguinte, que era o povo mais religioso da face da terra que estava crucificando Jesus. Então sabia tudo. Tinha o conhecimento, pelo menos da letra tinha. Pelo menos a letra tinha profundamente. Então a gente tem que lembrar, peraí, se eu sou cristão, eu sou imitador de Cristo. Porém eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Raiva? Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. Se amaldiçoarem alguém, corre o risco de ir para as chamas do inferno. Deus amado. Você vê que a gente tem razão e pode perder a razão por causa da precipitação. Nós podemos estar cobertos de razão diante de Deus. Inclusive tem um ensinamento poderoso na Bíblia que diz assim, quando Deus estiver tratando com o seu inimigo, não coloque tuas mãos e não ria disso, não fale nada para que Deus não retire as mãos. Porque se você começar com o famoso bem feito, toma, Deus vai falar assim, agora não vou fazer. Deixa que eu faço. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, diga comigo, vindo depois disso, o quê? O juízo. Quantas vezes o homem morre, gente? Quantas? Então eu não posso brincar. Porque, já parou para pensar? Eu só tenho hoje. Eu não tenho amanhã. Eu não tenho ontem, eu só tenho hoje. Por isso que minhas decisões têm que ser tomadas hoje. Eu tenho que estar com a minha vida ajustada hoje. Eu tenho que lutar para ser a melhor pessoa hoje. Às vezes a gente vê pessoas tão arrependidas quando a gente apresenta a criança, faz noivado, faz casamento e faz culto fúnebre. Sabe o que é culto fúnebre? Sim ou não? Vai lá só para dar uma palavra à família. E aí você vê quantas vezes a gente vê ali um arrependimento tão grande de pessoas que não agiram, não fizeram, não honraram enquanto podiam honrar. E aí fica o arrependimento. Não faça isso. Honre hoje. Vamos viver a palavra. Tem ensinamentos para nós. Você vê que muitas coisas não é por falta de saber. Não é por falta de saber. A gente sabe. A questão é ter o governo, o autogoverno. Governar as suas emoções. Ponha a sua esperança no Senhor, ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará, diga comigo, a terra. E você verá os perversos serem destruídos. Quer dizer, não fica olhando para a vida do ímpio, não. Quando você põe a sua esperança no Senhor, herdará a terra, não é nem os céus. Porque nas bem-aventuranças também tem aquele, você não pode comprar a terra, mas você pode herdar. O dono dela nos dá. Você não tem condição de comprar a terra, mas você pode herdá-la. Isso significa que você herda as promessas. Aonde você pisa, você é abençoado, e se herdar a terra. Por quê? Porque a sua esperança está no lugar certo, você é um bem-aventurado. Está lá nas bem-aventuranças, pode ir lá, que você vai ler nas bem-aventuranças. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores, olha o outro salmista aqui, em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinha desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Diga comigo, um futuro maravilhoso espera
Lê lá. Agora, a paz, você produz a paz. Você promove a paz. Paz não vem de graça, não. Você promove a paz. Muitas vezes, a sua guerra, ela é espiritual. Você vai travar uma guerra no mundo espiritual para vencer essa ação maligna que está lutando para roubar a paz. Mas aqui a gente promove a paz. Nós promovemos. Paz não vem de graça, gente. Aliás, Jesus diz, a minha paz eu vos dou. Agora eu preciso possuir essa paz. E permanecer com ela. E permanecer com ela. Espera aí. Tem alguma coisa querendo roubar a minha paz? Não, eu já recebi a minha paz e ninguém vai tirá-la de mim. Nós falamos sobre isso na sexta-feira, quarta-feira passada, sexta-feira. A paz interna de Jesus trouxe essa paz externa em meio à tempestade. Porque o que está dentro vai refletir fora. Se você não tem essa paz interna, a tempestade de fora vai entrar dentro. E quando a tempestade entra dentro, o barco afunda. Lembra dessa frase? Não importa o tamanho da tempestade, desde que ela esteja fora do barco. Você está 100% seguro. Ela pode ser gigantesca. As ondas podem ser monstruosas. Não entrando para dentro do barco, está tudo em paz. O problema é quando entra. Está entendendo? Entrou dentro, aí vai afundar. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. Nós fomos chamados, gente, para governar. Nós temos a mente de nação, mente de governo, de domínio. Agora, o quanto nós exercemos isso? Sabe o que é ter governo? Tua carne está gritando. Vamos falar das emoções. Estou com vontade de falar o que não devo, mas não falo. Autocontrole e domínio próprio. Estou com vontade de fazer algo que a minha carne está gritando, mas eu não faço. Isso se chama governo. Nós estamos falando de governo. É ano de unção de governo, não é? Sim ou não? Esse governo começa por você, com você, governando a você, governando as suas emoções, governando as suas vontades. Começa aí. A Bíblia nos diz que nós somos o sal. Sal conserva, o sal tempera. Nós não somos a luz? Sim ou não? Se eu apagar todas essas luzes e deixar uma luz acesa, não vai haver trevas aqui. Uma só luz aqui vai dissipar as trevas. Sabe o que é trevas? Diga ausência da luz. Então, uma luz que eu deixar acesa. Eu sempre falo que toda casa, toda família precisa de pelo menos um ponto de luz. Toda casa, toda família precisa de pelo menos uma coluna. Eu não disse que Paulo estava no barco, então ninguém pereceu por conta de quem? Por causa de Paulo. Débora, todo mundo já tinha desistido, até que eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. E aquela mulher foi a razão da reviravolta, o fim da escravidão, o fim de anos, se não me engano, 20 anos de escravidão, porque uma mulher se levantou com uma postura diferente. Nós vamos entrar domingo, nos 52 dias, 120 anos de ruína, 120 anos tudo destruído, mas quando uma pessoa chamada Neemias, um homem, se levantou com uma postura para restaurar o que estava em ruínas há 120 anos, foi restaurado em 52 dias. Esther levantou uma nação, também livrou. Está entendendo ou não? Então, eu preciso ser o Paulo do navio, eu preciso ser a Débora da minha casa, eu preciso ser o Neemias do meu povo, o Neemias da minha família.
Não vai perecer. Quando você vê algo desmoronando, é porque não tem um lá. Está faltando um. Ah, bicho, mas não, quando um não quer, não, quando um além, o fogo se apaga. Estou dando palavra minha não, estou dando a de Deus. Estou dando a de Deus. E Deus tem a sua forma de trabalhar. Então, nós precisamos colocar, eu vou ser essa estrutura, eu vou buscar, Deus vai honrar, eu quero essa mudança, eu quero viver todas as promessas do Senhor. Tem que começar por alguém, então vai começar por mim. A Bíblia fala de força de vontade, diga comigo, força de vontade. É o nível da tua força de vontade que vai determinar onde você vai chegar. A Bíblia fala, por conta da sua pouca força de vontade, muitos estão perecendo. É a força de vontade. Quanto de vontade tem aí? Quanto de vontade tem de lutar? Quanto de vontade tem de restaurar, de viver uma vida abençoada? Às vezes eu falo para as pessoas, eu não posso querer mais do que você. Eu posso fazer a minha parte, mas eu não posso querer mais do que você. Porque quando nós queremos de verdade, querido, é o que eu sempre falo, se a sua vontade de vencer é maior do que o seu sono, maior do que a sua fome, maior do que a sua preguiça, você vai vencer. Entendeu? Você vai sair da zona de conforto, porque você está determinado a vencer. Você vai se levantar com uma força diferente, você vai se levantar com um espírito diferente, você vai levantar com uma postura diferente. Eu quero vencer. Você não vai cair em besteira, em armadilha, você não vai cair, eu sempre falo, né, são aquelas situações, peraí, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada a perder, mas eu tenho. Entendeu ou não? Tem gente precipitada e fala assim, estou pouco me lixando, não tem nada a perder, mas eu tenho, e eu não vou perder. Você tem que ser aquele que tem que saber que você tem a perder. Eu não vou perder a bênção, não vou perder a minha razão diante de Deus, eu não vou perder porque eu sei para o que eu estou plantando. Às vezes numa casa pode ter um precipitado, o outro fala assim, não, eu já perdi tudo, não tem não, mas eu não perdi, eu tenho muito a perder com Deus e eu não vou jogar fora. Não vou cair nas iscas, nas armadilhas. Por isso que a Bíblia diz sempre assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. São ciladas todos os dias. Se você não entender que por trás de muitas situações tem uma cilada, uma armadilha para você cair, cuidado, leia isso aqui comigo, o orgulho vem antes sempre antes da destruição, o orgulho chegou primeiro. Quando você vê uma pessoa muito orgulhosa, pode falar, está chegando. Cuidado, deixa essa praga entrar não. O espírito altivo, antes da queda, quer dizer, a soberba antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar os dispostos com os orgulhosos. Diga comigo, Deus se opõe a quem? Mas concede o quê? É aquela frase que nós sempre falamos, o problema do orgulhoso é o maior de todos. Qual é? Ele. O orgulhoso tem o maior de todos os problemas na vida dele, ele não tem nada maior. O problema do orgulhoso é o maior de todos, que é Deus. Deus se opõe aos orgulhosos. Amém? Fique em pé, por gentileza. Cheguei nem na metade do sermão. Gente, coloca aí, meninos, coloca aí, por favor. Deixa que eu leia aqui. Efésios 6, coloca para eles. Isso é uma coisa que a gente fala continuamente, mas a maior parte das pessoas não acreditam nisso.
Diga aqui comigo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, diga comigo, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam, lê o resto, por favor, e depois de volta no 11. Volta no 11. Diga comigo, vistam toda a armadura de Deus para poderem o quê? Aí eu venho para o 12, pois a nossa luta não é contra. Então, não é contra seres humanos. Então, eu sempre falo sobre isso. Às vezes, vamos falar do cultivo familiar hoje. Às vezes a pessoa acha que o problema dela é a esposa, é o marido. E por só enxergar a pessoa e não lutar contra o mundo espiritual que está agindo, criando esse tipo de situação, armando ciladas, armadilhas, então um guerreia contra o outro, e o verdadeiro problema é deixado atuando à vontade. Mas precisa de fé para isso. E às vezes eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho coragem. Espera aí, essa força negativa, essa força, esse espírito que está lutando para esfriar, para nos separar, para nos dividir, para roubar a minha família, para destruir a minha felicidade, eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. Quando a pessoa deveria travar a guerra dela, quer desabafar, desabafa com mal, quer desabafar e falar palavras que você tem vontade de falar, fala para ele. E não muitas vezes virar e descarregar tudo que tem vontade para falar aqui. Essa é a razão pela qual muitos casamentos terminam, mesmo as pessoas se intitulando cristãs. Porque mesmo sabendo disso aqui, a pessoa diz, não, é ela mesma. Aí, Saul estava possesso. Quando o demônio, o espírito entrou na vida de Saul, sabe qual a primeira coisa que Saul fazia? Ele fez de alguém que o amava o seu maior inimigo. Presta atenção no que eu estou te falando. Saul, quando o espírito maligno entrou na vida dele, a pessoa que o amava, porque Davi amava Saul, mas ele se tornou e fez de Davi o seu maior inimigo, e Davi não era inimigo dele. Está entendendo ou não? Tanto que Davi teve discernimento, que Davi nunca revidou. Ele não poderia ter revidado? Ele não revidou. Davi já sabia, porque quando ele chamou Davi a primeira vez, porque Davi sabia tocar harpa e louvar, e o demônio saía na adoração de Davi. Sabe o que você tem que fazer? Encher a atmosfera, o seu lado da atmosfera espiritual. Enche louvor, oração, adoração. É igual aquela história que eu contei outro dia. Não me lembro exatamente como foi que eu ouvi, mas a pessoa entrou dentro de casa e sentiu aquela presença maligna lá.
E aí ele pegou e falou assim, agora não sai ninguém, está todo mundo amarrado aqui dentro. E botou o som em louvor e adoração no último. E começou a adorar dentro de casa. Adorar, louvar, adorar. Imagina. Para os demônios que estavam ali num ambiente de adoração, de louvor. Uma tortura. Porque ele quer um ambiente de brigas. Ele quer de guerra. Está entendendo ou não? Sabe a historinha que a gente conta há alguns anos? A família mudou para uma casa e estava com sérios problemas. E a partir do momento que mudou para aquela casa, virou um inferno a vida. E aí eles pensaram assim, não, tem algo errado. Depois que nós viemos para cá, parece que as coisas pioraram. Não, vamos embora, vamos mudar daqui. Arrumou o caminhão de mudança, preparou tudo. Quando estava tudo carregadinho, fechou o caminhão de mudança. Aí o homem olha, ele teve aquela visão que tomou um susto. Ele voltou, olhou de novo. Aí ele teve aquela visão daquele monte de demônio em cima do caminhão, fazendo assim, vão mudar para casa nova, vão mudar para casa nova. Está entendendo ou não? Só ia mudar de endereço. Nós estávamos indo junto, problema. Já viu pessoas que mudam de lugar, mudam de trabalho, mudam de endereço, o problema continua o mesmo? Sim ou não? Mudam. Muda de endereço, muda de cidade, muda de estado, muda de país e o problema continua o mesmo. Por que continua o mesmo? Porque o problema é espiritual. O que é espiritual você só vai resolver de forma espiritual. Você não consegue resolver um problema senão de forma espiritual. E tem que aprender isso. Trava a sua guerra contra o inimigo certo. Sua família não é seu inimigo. Seu marido, sua esposa, seus filhos, as pessoas que você ama não são seus inimigos. Aqueles que Deus presenteou não são seus inimigos. Precisa discernir isso, senão você vai travar a guerra contra o inimigo errado. Aí você vai para uma outra realidade e o problema está lá. Não muda. Por quê? Porque você não entendeu até agora. O que é espiritual, você precisa aprender a resolver de forma espiritual. E você não pode ter fé para uma área da sua vida, você tem que ter fé para todas as áreas da sua vida. Ah, eu tenho fé para orar pelo meu financeiro, ok, pelo familiar não. Ah, eu tenho fé para orar pelo meu familiar, mas eu não tenho fé de orar pela minha saúde. Diga comigo, Jesus cura, liberta, restaura, prospera, ressuscita. É o mesmo que faz tudo. É o mesmo que faz a obra completa. Ele não faz numa área e não faz na outra. Ele faz em todas. E todas aquelas que você crê é que você vai viver. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não acreditam que ela possa viver algo diferente em uma determinada área da vida dela. E pode. Por isso que eu preciso mudar. Começa assim, ó, diga assim, ó, eu preciso mudar. Eu vou te falar por que muitos acham que não precisa mudar, porque quando você fala assim, ó, ah, mas eu não acredito na mudança dele, agora que eu afirmo que você precisa mudar. Sabe por quê? Porque você está acreditando só no que os seus olhos veem. E é como se você desacreditasse no poder sobrenatural de Deus para agir, aonde você não pode. O que Deus não pode fazer? Só que Ele precisa de alguém que ore. O Senhor diz, eu procurei alguém que se colocasse na brecha, não encontrei ninguém. Eu procurei alguém que se colocasse na brecha, e eu não consegui encontrar ninguém. Às vezes tem alguém que precisa se levantar. E quando a gente tem discernimento, melhor ainda quando se levanta todo mundo, vamos orar.
Vamos orar por nós, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Vamos fazer da nossa família, a sua casa é o seu reino. Lá é onde você começa a governar. Lá na sua casa é o lugar que você desfruta dos melhores momentos. Que você cultiva os melhores momentos da sua vida. É com a sua família. É o que nós temos ensinado, ensinamos no encontro de casais. Os homens agora, tem coisa mais preciosa do que se sentar à mesa com a sua família. Isso é um momento precioso demais, que você cultiva um momento familiar. Isso é um luxo. Feche seus olhos, por gentileza. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas eu sei que a resposta está nas mãos de Deus para te entregar. Só precisa fazer a coisa certa. Ora a Deus, apresenta a Deus. Peça a Deus que, primeiro, que Deus te dê essa unção de governo realmente, para você governar suas emoções, para suas emoções não te sabotarem. Coloca a sua vida, sua casa, sua família, seu casamento no altar do Senhor. Eu quero essa unção de governo para governar minha casa, para governar minha família. Que essa unção de governo esteja sobre os meus. Nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino na minha casa. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que na sua casa venha o reino. Que seja feita a vontade do Senhor e não a sua. E melhor ainda se a sua está alinhada com a de Deus. Aí não tem por que Deus não agir. Peça a Deus: eu quero essa unção de governo para governar a minha vida, minhas emoções, minha casa, minha família, meu casamento. Eu quero essa unção de governo, Senhor. Que ela saia lá da tua casa para todas as demais áreas da sua vida. Peça a Deus e diga: Senhor, consagra a minha casa, consagra a minha família. Abençoe os meus. Que o meu lar, que a minha família seja realmente um reino. Que o reino dos céus esteja ali. Que a tua presença, que o teu Espírito esteja ali. Que ali reine o amor, que ali reine a paz. Que esse espírito de confusão, de infelicidade, de contenda, de divisão, de separação, esse espírito que tem lutado para separar a minha casa, para separar a minha família, esse espírito que tem lutado para dividir os meus, fala, diga: eu não aceito em nome de Jesus esse mal que tem lutado para esfriar, para nos afastar, para nos distanciar, para seduzir a minha família, para tocar nos meus filhos, para tocar no meu casamento. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que saia o espírito da divisão, da separação, o espírito das contendas, o espírito do esfriamento. Eu ordeno que saia da minha casa, saia da minha família, em nome do Senhor Jesus. O espírito de confusão que tem estado no nosso meio, o espírito de confusão que tem estado na mente do marido, da esposa, dos filhos, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Eu ordeno que saia. Nós repreendemos, Senhor, toda força maldita, maligna, toda força contrária, o espírito do olho gordo, da inveja. Quantos, meu Pai,
ouviram palavras malditas, que não iam ficar juntos, que esse casamento não ia dar certo, que ele nunca seria feliz no amor, que ela nunca seria feliz no amor, no casamento. Em nome de Jesus, Senhor, que seja quebrada, anulada, cancelada, destruída, desfeita toda palavra maldita, toda palavra, meu Pai, de maldições, palavras que destrói, que amarra. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quantos de vocês já ouviram essas palavras? Quantos de vocês já ouviram essas palavras, que não teriam felicidade, que não ficariam juntos, que não seria feliz no amor? Quantos de vocês já ouviram a palavra: se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém? Se não permanecer comigo, você não vai ser feliz com ninguém? São palavras. Quantos? Está na hora de você se levantar e orar de verdade e dizer: eu quebro essa sentença, eu quebro essas palavras, em nome de Jesus. Eu não aceito nenhuma influência de inveja, de olho gordo, de maldade sobre a minha vida. Eu não aceito, em nome de Jesus, que a minha casa, o meu casamento, a minha família, a minha vida sentimental esteja coberta com o sangue de Jesus, esteja protegida, esteja no esconderijo do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz: direi do meu Deus, Ele é o meu Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. A sua verdade é escudo protetor para nós. Diz a Bíblia que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua casa. Diga isso: nenhum mal chegará à minha casa, nenhum mal, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a meu respeito. Nenhum mal tocará na minha família, nenhum mal tocará nos meus, nenhum mal, em nome de Jesus. Diga, como está escrito no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Em nome de Jesus, declare isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu descansarei à sombra do Onipotente. O Senhor dá ordem aos meus anjos. Eu quero que você fale o nome da tua rua, o número da tua casa, e diga em nome de Jesus: essa casa, nesse endereço, na rua tal, no bairro tal, é a casa. A bênção do Senhor está nesse endereço, a bênção do Senhor está sobre esse endereço. Eu declaro a bênção sobre esse endereço, eu profetizo a bênção sobre esse endereço. Haverá uma diferença nesse endereço, haverá uma diferença na minha casa, haverá uma diferença no apartamento, na rua tal, no bairro tal, no condomínio tal. Haverá uma diferença, em nome de Jesus. Envia os teus anjos, Senhor. Envia os teus anjos a esse endereço. Envia os teus anjos na casa dela. Envia os teus anjos, cobre a família dela com teu sangue, Senhor. Cobre, meu Deus, que a tua proteção esteja sobre a família dela, que a tua proteção esteja, meu Pai, sobre esse endereço, que haja verdadeiramente uma diferença, meu Pai, nesse endereço. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, a bênção da paz, a bênção do amor, da harmonia, da união. Coloca amor nos corações, Senhor. Fala, Senhor, aonde a voz humana não tem chegado, que chegue a tua voz. Aonde a voz humana não tem chegado, que chegue a tua voz, Senhor. Que chegue nos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todas as famílias. Sim, meu Pai. Senhor, eu quero orar agora neste momento, aonde há uma tempestade de emoções, Senhor,
Onde há insegurança, incertezas, meu Pai. Como Jesus caminhou nas águas, Senhor, e tornou elas tranquilas. Senhor, eu quero determinar agora nessa noite, onde há uma confusão de sentimentos, onde há conflitos de emoções, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, que essa tempestade da sua vida se acalme hoje. Cesse agora essa tempestade, essas inseguranças, esses medos. Senhor, o Senhor é aquele que veio para acalmar, para mudar vidas, mudar corações, mudar mentalidades, Senhor. Meu Deus, eu quero corações do Senhor sarados, curados. Coloque cada um de pé, meu Pai, pela fé, revestido com as armaduras do Senhor. Que se levante, meu Pai, como uma autoridade no mundo espiritual, para que ela possa guerrear, Senhor, as lutas certas. Senhor, e que toda e qualquer situação seja mudado, meu Pai. Senhor, coloca muros de proteção. Senhor, começando a colocar, meu Pai, muros na mente, no coração. Meu Pai, venha blindar essas famílias, Senhor. Venha blindar essas famílias, meu Pai, de sentimentos, de foco do diabo. E eu quero ordenar agora, onde há um mal saia. E eu profetizo que haja uma mudança. Eu profetizo que haja união, que haja paz, que haja força, poder, prosperidade. Senhor, nós não aceitamos. Nós queremos famílias felizes. Creia, creia e profetiza a restauração, a bênção, que a tua família será referência, que a tua família será sal, que a tua família será luz. Senhor, eu declaro essa família, meu Pai, sendo luz, sendo sal, fazendo a diferença. Não aceite diferente. Deus tem o melhor para você e para os seus. Se levante na força, se levante com autoridade, se levante com fé. Senhor, nós abençoamos. Nós abençoamos, Senhor, os casamentos. Sim, Jesus. Nós abençoamos as famílias. Sim, Jesus. Nós abençoamos os solteiros. Sim, meu Pai, Jesus. Que a bênção do Senhor venha repousar sobre cada um. Meu Pai, eu te peço que a sabedoria, meu Pai, que só o Senhor pode dar, meu Pai, que o Senhor derrame sobre cada um. É o que nós determinamos e profetizamos. Quero que você profetize toda a sua família sentada ao seu lado no banco da igreja. Quem você quer sentado aí? Quem você quer sentado aí com você? Quem são as pessoas que você deseja que esteja ocupando essa fileira ou a fileira da frente? Quem? Diga: eu quero toda a minha família aqui, Senhor. Eu quero os meus aqui salvos. Eu quero toda a minha família aqui, Senhor. Eu profetizo, meu marido, minha esposa, meus pais, meus filhos, eu profetizo todos eles vão estar comigo aqui, na casa do Senhor. Todos. Se você puder, fala o nome deles. Fala: eu profetizo o fulano, o beltrano, o cicrano aqui. Cada um deles sentados aqui comigo. Eu profetizo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia.
Vem com a tua presença, Senhor. Envolva as famílias, Senhor. Eu abençoo todas as famílias que aqui estão, Senhor. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão. Eu profetizo, Senhor, toda a família dela sentada, toda a família dela ocupando, seja a fileira que ela está sentada, seja a fileira da frente, a fileira de trás. Eu profetizo, Senhor, transformações, corações transformados, corações novos. Coloca o teu Espírito, Senhor, em cada membro da família dela. Eu profetizo que o lar dela seja um lugar de amor, de paz. Que o Senhor reine nesse lugar. Tua palavra diz que aos teus anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito. Que nenhum mal chegaria à nossa casa. Nenhum mal. E eu declaro a casa dela, a família dela, debaixo da tua proteção, da cobertura do teu sangue. Eu abençoo a todos. Quero pedir a tua bênção, quero dar a minha bênção. Que o Senhor fortaleça as famílias, Senhor. Que o Senhor fortaleça esse espírito maravilhoso da família. Eu oro por todos, coloco todos no teu altar e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Para Jesus.